privilégio, mais uma vez, obrigado por estar aqui, falar com os irmãos, trazer alguma coisa da palavra de Deus. Quem sabe hoje à noite, compartilhando assim, podemos aprender juntos algumas coisas. Eu confesso que quando escolhendo e procurando trazer alguma palavra, e a gente vai usando a memória e vai também estudando, passou assim vários assuntos e vários personagens e textos também vinham à memória, e sempre procurando escolher aquilo que seria da vontade de Deus para trazer assim para uma noite como essa de aniversário. E o texto que finalmente eu creio que fui dirigido para esta noite resume mais ou menos aquilo que eu entendo como uma característica feminina quase que universal, que é trabalho e preocupação por um lado, e carinho e amor de outro, né? Duas faces de uma mesma moeda. E em vez de falar assim como de personagens como a mulher samaritana ou outras personagens importantes até do Antigo Testamento, como Ruth ou Esther, eu escolhi falar de duas mulheres, porque o texto bíblico fala de duas mulheres e elas resumem exatamente isso que eu gostaria mesmo de enfatizar, né? E ambas, na Bíblia mesmo, vai demonstrando essas características que eu mencionei ainda há pouco: preocupação, trabalho, amor e carinho. Maria e Marta, né? Vamos ler um texto, mas primeiramente, antes de ir exatamente para a história de ambas, eu gostaria que os irmãos abrissem no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22. Lucas, capítulo 12, versículo 22. Aqui Jesus fala sobre preocupação, solicitude, ansiedade. Esse trecho aqui de Lucas é parte daquilo que é conhecido no Evangelho de Mateus de o Sermão do Monte. Mateus colocou tudo junto. Mateus realmente se preocupou mais com o tema, e assim então ele coloca nos capítulos 5, 6 e 7 aquilo que é chamado de o Sermão do Monte. Isso é em Mateus. Lucas, ele fatia este sermão e coloca ao longo do seu livro. Então você vai poder ver assim, lá desde o capítulo 6, tem partes do sermão no capítulo 6 de Lucas, mais adiante, e aqui no capítulo 12, chegamos no momento em que Jesus está falando aos discípulos, às pessoas, sobre solicitude. Lucas, então, capítulo 12, versículo 22. A seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensas, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno,
Quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, ali está também o vosso coração. Jesus ensinou isso aos discípulos e aos que o seguiam. E aí, então, no mesmo livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas, mesmo evangelho em que estávamos lendo, capítulo 10, versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Os irmãos, então, estão entendendo até já, pelas próprias leituras, aquilo que gostaríamos de falar. O tema é como vencer, como enfrentar esse desafio de viver como um ser humano que tem mesmo encontrado a verdade, que tem tido mesmo a graça de conhecer o Evangelho, como viver numa sociedade incrédula, como enfrentar o dia a dia. E eu posso dizer assim que uma das coisas que eu percebo na minha esposa, na minha mãe, na minha irmã, na minha filha, é justamente assim, mais sempre, ou quase sempre, né? Não podemos talvez generalizar, mas é quase sempre uma característica feminina mesmo, do cuidado, da limpeza, do preparo, de antever situações, se preparar, se preocupar. Isso tudo é maravilhoso, é legítimo, faz parte até da característica mesmo feminina, mas a questão aqui é como vencer numa sociedade incrédula. Se eu fosse falar aqui de como vencer na nossa sociedade secular, este é o caminho mesmo. Eu não estou tirando aqui o valor do trabalho. Jesus era carpinteiro, aprendeu com o pai que era carpinteiro e sustentou a família até o início do seu ministério. Não estamos aqui nunca a dizer que a vida apenas assim contemplativa, como de um eremita, né? Um ermitão, de ficar sentado, olhando, esperando assim revelações, e uma vida assim sem esforço, ou pelo menos assim sem a luta do trabalho. Não é isso que estamos dizendo. Posso
garantir mesmo que é maravilhoso ver as pessoas que se dedicam, que trabalham, como elas crescem, como elas vencem na vida. Estava ouvindo um dia na rádio um senhor, um jornalista, mas ele dá conselhos assim para pessoas que querem prosperar na vida, né? Ele sempre diz: olha, você quer prosperar ou você quer ficar rico? Porque prosperar é uma questão de trabalho, de planejamento, é uma questão mesmo de responsabilidade. Isso é prosperar. É uma pessoa, então, que está numa caminhada trabalhando e está plantando e vai colher. Então, nesse aspecto, de forma alguma, nós podemos dizer que está errado, que não é o certo a fazer. Jesus não recrimina Marta por estar trabalhando, por cuidar da casa, atarefada, fazendo a comida que eles iam comer, porque quem fez a comida foi a Marta. Jesus chegou lá para dormir, quem arrumou o lugar onde ele ia dormir foi a Marta. Quem fez o jantar foi a Marta. Ninguém está dizendo que isso é errado. E tem o seu valor. Mas eu não posso, nesse momento, dizer que é isso que vai te ajudar a vencer a incredulidade, vencer esse mundo de pecado, ou vencer espiritualmente. Não é isso que vai te dar a solução ou te levar a uma vitória. Na verdade, a vitória é Jesus Cristo. Quando Jesus olha para Marta e diz assim que Maria escolheu a melhor parte, nós temos que entender isso na perspectiva, no contexto em que Jesus ensinou os seus discípulos também. Por isso a primeira leitura, quando o próprio Senhor nos diz que é imperativo, é o mais importante buscar em primeiro lugar a Deus, o seu reino e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas, mas o que é importante, aquilo que é o primeiro lugar, é Deus. Então, quando nós colocamos em perspectiva, quando olhando assim para aquilo que vai além desse mundo, além das lutas diárias do dia a dia, quando estamos falando exatamente daquilo que é a nossa alma, nosso espírito, quem nós somos, aquilo que diferencia, aquilo que vai salvar o ser que somos, você e eu, como seres espirituais, conscientes, aquilo que vai salvar, difere daquilo que o mundo coloca em primeiro lugar, daquilo que o mundo busca. Não é a comida que salva, Jesus diz. Não é a roupa, o agasalho que vai te salvar. Não é a casa, não é o dinheiro. Isso não salva. O mundo coloca isso em primeiro lugar. Jesus diz: onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. O mundo busca essas coisas. Está ocupando o primeiro lugar na vida de milhões e milhões de pessoas. Mas a incredulidade, ela não vai embora por isso, não. Na verdade, muitas pessoas, quando elas chegam ao ponto de vencer na vida economicamente, ou se colocar numa posição assim de trabalho, na sua carreira, o que acontece muitas vezes, as pessoas esquecem de Deus, esquecem da fé lá dos anos anteriores, quando estava lutando, quando estava mesmo tentando vencer na vida, fazendo de tudo. Elas esquecem. E naquele momento, então, em que elas recebem o fruto do trabalho, sim, suado, tudo, mas
a incredulidade, a falta de fé, aquela chaga permanece e não tem como ser salva, não tem como ser modificada aquela vida por esta vitória ou por aquilo que ela tem alcançado. É por isso que a palavra de Deus diz mesmo que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus ensinando aos discípulos. Ela escolheu aquele momento para ficar ali aprendendo. Aquilo que ela recebeu de ensinamento, as palavras de Jesus, palavras de vida. O próprio Senhor Jesus disse: o homem não pode viver só de pão. O pão, o trigo, aquilo não é o suficiente, mas aquilo que sai da boca do Senhor, o pão vivo que alimenta a alma, este é o principal. É aquela água que ele falou para a mulher samaritana. Ela disse: eu quero essa água, me dá aí, eu não quero mais ter sede. Ele disse: a água que eu tenho não é essa que você conhece, é outra. E quando você beber, ela vai jorrar de dentro, vai jorrar vida. São palavras que trazem vida, as palavras do nosso Deus. Por que isso? Primeiramente, essas palavras falam de quem Deus é. As palavras que temos aqui, elas nos revelam quem Deus é. É a primeira coisa. Nós não temos um conhecimento de Deus que importa, que é necessário, que seja suficiente. Temos as nossas opiniões pessoais, mas se queremos realmente conhecer quem Deus é, nós temos então a palavra de Deus aqui. E Ele se revela. E este é o primeiro momento, quando essas palavras de vida começam a ser ouvidas de fato, eficazmente, como foi pela Marta, como foi pelos discípulos, começam mesmo a penetrar na alma. Vem a revelação, então, em segundo lugar, de quem nós somos, quando começamos a entender quem Deus é. E aí, nesse momento, então, nós percebemos que somos pecadores. Foi ouvindo a palavra de Deus no jardim que Adão e Eva se enxergaram, entenderam quem era, o que tinham feito. Quando ouviram a voz, olharam e viram que estavam nus e se esconderam. A presença da luz, a presença da verdade, destaca a mentira, mostra, revela o erro. Interessante, quando você olha assim uma camisa, você vai escolher assim, você liga a luz do quarto, Será que essa camisa está boa, está bem lavada? Então você liga a luz. Se faltar energia, você está no escuro, você veste, você não sabe como é que está, a camisa. Mas a luz vem e você olha, puxa vida, a camisa está toda amassada, não foi passada direito. A luz revela. No escuro, nós não temos como perceber o erro, se não é a revelação da verdade de Deus, do que Ele é como pessoa, se não é a revelação mesmo da verdade, daquilo que é certo, daquilo que é bom, daquilo que é correto. Se nós não temos isso, não temos então um parâmetro, não temos como comparar, não temos como entender a nossa situação, a nossa própria situação como indivíduos. Então, as palavras de Deus revelam o próprio Deus, sua grandeza, sua glória, sua santidade, sua verdade.
E ao fazer isso, esta luz, essa verdade, bate em mim e em ti. E aí nós olhamos e podemos ver quão distante nós estamos daquilo que é a verdade, daquilo que é o perfeito, aquilo que é bom, aquilo que é o desejável. Começamos a ver então quão distante, quão corrompido nós estamos. Mas é necessário. É isso que traz vida. Num primeiro momento é uma palavra dura, uma palavra de morte. Para aquele que não se arrepende é uma palavra de condenação. Mas para aqueles que recebem a verdade, que ouvem eficazmente, é palavra de vida, palavra de salvação. O Senhor Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Tem a história em João, capítulo 8, a história da mulher que ia ser apedrejada, amarrada, arrastada, colocada no meio da multidão para ser apedrejada. E insistiam de que ele tinha que também concordar com aquele julgamento. E queremos ouvir o que é que você tem a dizer. Essa mulher foi pega, flagrante adultério. A lei diz que tem que ser apedrejada. Então, a fala humana corrompida, a fala humana que não se enxerga mais os outros, os defeitos do homem, mas não se enxerga. Jesus parou de escrever, olhou para eles e disse assim: e quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra. É isso que a palavra de Deus faz com a gente. A palavra de Deus não vem te ajudar a ficar apontando o dedo para os outros, não. Ela vem revelar quem você é, quem eu sou, a partir da revelação de quem Deus é. E assim, então, a verdade bate, ela choca. Não é bom ouvir que você não presta, que você é corrompido. Não é legal, não. Mas é parte do processo de salvação, é parte daquilo que Deus está fazendo, trazendo a verdade. Então, começaram a ir embora. Diz que os mais velhos começaram a sair, ninguém tacou pedra. E no final, diz que só Jesus e a mulher, nem os discípulos estavam lá. Talvez eles estavam empolgados com uma multidão lá exigindo a morte dela. Só estava ele e ela. E como eu disse, essa história é a prova mesmo. Deus não veio ao mundo julgar. Ele olhou, cadê teus acusadores? Não tem nenhum, Senhor. Ele diz, eu também não te acuso, não te condeno. E ele deixa ela ir. Ele tinha toda a autoridade ali. E ele diz, eu não te condeno. Porque ele não veio ao mundo condenar. Ele veio ao mundo revelar o amor de Deus. Ele é o momento da história, o ponto culminante deste Deus que está falando conosco. Desde que afastamos dele. Jesus é esse momento culminante. E não é um momento em que ele vem julgar. Ele vem revelar o seu amor. Ele diz, eu também não te condeno. E ele diz, vai e não peques mais. Vai, pode ir, não peques mais. Ele queria tratar do problema dela, daquilo que dava vida, que podia dar vida para ela, que podia transformar a vida dela. Então, como vencer neste mundo? Bem, tem muitos que estão como Marta, lutando, trabalhando, e não há nenhum erro, nenhum problema nisso. Às vezes na igreja tem pessoas assim,
que têm mais habilidades e estão mais atentos a esses aspectos materiais. E Deus sabe que isso é necessário e bom. Mas o melhor, aquilo que é melhor, é aquilo que salva a vida. É aquilo que pode dar esperança. É a palavra de Jesus. As palavras de vida, de verdade, palavras de amor, não de condenação, palavras que dão esperança para nós pecadores. Nós temos então que nos aproximar, sentar mesmo, gastar tempo. Não é algo que, assim, fazer uma vez ou outra, mas é necessário mesmo, como um alimento espiritual, gastar tempo com Deus, com a sua palavra. Vai nos ensinar quem é Deus, o que Ele quer, o que Ele planeja, aquilo que é o melhor para a vida de cada um. É com Deus que você vai encontrar isso, na palavra de Deus. É aquilo que vai te dar a vitória. É o que vai diferenciar aquele que não crê daquele que crê, do crente e do incrédulo. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira de alimentar a alma. Não é algo que você pode trazer e agregar. Se há uma resposta mesmo de como vencer num mundo incrédulo, a resposta é pela palavra de Deus, mediante mesmo a comunhão com Deus, estando perto, ouvindo a sua voz. Vou conhecendo mais e mais de Deus, de Jesus, vou aprendendo, vou entendendo o meu pecado, aquilo que está arruinando a minha vida. E eu tenho então o privilégio de poder arrepender, deixar o pecado e seguir a Jesus, ficar perto dele, ouvindo a voz, os seus ensinamentos. Temos então duas mãos, né? Temos a direita e a esquerda. Precisamos trabalhar, é necessário para viver. A palavra de Deus mesmo nos diz a seguir o exemplo da formiga, trabalhar, ajuntar. O inverno vem chegando. Deus quer que cada um trabalhe. Senão ele não tinha enviado o seu servo José para o Egito, para salvar aquele povo e a própria família. Passaram 7 anos trabalhando. 7 anos plantando, colhendo e guardando. Plantando, colhendo e guardando. Trabalhando. Se preparando para as necessidades e as fomes que iam chegar à terra do Egito. Trabalhar é parte da vida. Trabalhar, lutar, é parte mesmo daquilo que é a bênção que Deus nos tem dado mesmo de trabalhar. Considere como bênção do Senhor. Mas não se esqueçam, o melhor é aquilo que Maria escolheu. O melhor é aquilo que é o alimento da alma. É aquilo que coloca Deus em primeiro lugar, para ouvir a sua palavra, para receber salvação, ensinamentos que nos ajudam a vencer o pecado e vencer espiritualmente. Nossa vida não se resume aqui a isso aqui, né? A essa experiência do corpo. A Bíblia nos diz que somos criaturas de Deus, de um Deus que é Espírito.
e que criou espíritos viventes. E como dizia Santo Agostinho, nós não temos, nenhum de nós, paz em nossas almas, até sermos saciados por Deus, que nos criou. A nossa alma humana nunca encontrará descanso, paz, e será saciada, se não for no próprio Deus que nos fez. Se procurarmos por outros, digamos, se trocarmos de lugar aquilo que é importante, se quisermos colocar as coisas materiais acima, estaremos caminhando para tristeza, para uma vida que não tem sossego, que não tem alegria, luta, como que sempre procurando alcançar alguma coisa para satisfazer e não alcança. Por quê? Porque trocou aquilo que era o mais importante. Eu vou terminar com uma frase do papai. Ele dizia que nossa escolha como filhos de Deus não deve ser entre o bem e o mal. Isso tem que ser cada vez mais deixado de lado. A nossa escolha deve ser entre o bom e o melhor. Aquilo que é bom e aquilo que é melhor. O que é que está em primeiro lugar? Se você coloca o bom no lugar do melhor, procurando satisfações materiais, em vez de buscar ao Senhor, o equilíbrio não está correto. Não há como ter paz, sossego. Mas se colocarmos em primeiro lugar o que é melhor, Deus, a sua justiça, seu reino, sua palavra, então teremos o privilégio, teremos mesmo como ser saciados por esse Deus. E assim, continuar trabalhando, continuar também nosso dia a dia, os nossos afazeres, mas colocando Deus em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado.